Milionário viúvo fica chocado com a mãe solteira que levou filha à entrevista e revela segredo. A porta giratória do elegante edifício da Almeida Corpo se abriu e Bianca respirou fundo. Seus olhos, carregados de incertezas, encontraram o lobby abarrotado de candidatos. Homens e mulheres bem vestidos, sussurros de julgamento flutuavam como nuvens pesadas. Mas ela não tinha tempo para isso. A pequena Lia, aninhada em seu colo, sorriu inocentemente, como se dissesse: "Vamos lá, mamãe!" A cena era inusitada. Uma mãe solteira entrando em uma empresa de renome, desafiando as normas. Cada passo tinha o peso de uma decisão. Os olhares críticos eram como lâminas afiadas. Ela sentiu o peso deles, cortantes e frios, enquanto caminhava rumo à recepção. Quem ela pensa que é? Podia ouvir alguém cochichar. O coração de Bianca pulsava forte, uma mistura de adrenalina e medo. Ela carregava mais que uma bebê nos braços. Levava consigo sonhos, esperanças e a vontade inabalável de provar que a vida P. Almeida, o famoso CEO da companhia, observava a cena de sua sala de reuniões. Ele, um viúvo de sucesso, sempre cercado de glamour, não podia deixar de se sentir intrigado. Algo naquele gesto de Bianca o tocava profundamente. O quanto ele havia se distanciado de sua própria vida, se esquecido de seus verdadeiros valores. Ele se perguntava se a ambição realmente valia a pena diante da solidão que o consumia. A entrevista começou tensa. Mas à medida que Bianca falava sobre sua experiência, sua paixão e seus sonhos, Rodrigo se viu cativado. Ela era forte, insistente e Lia a olhava com admiração. A conexão entre mãe e filha era tangível, quase mágica. Mas de repente, o que parecia uma oportunidade se transformou em um pesadelo. Júlio, o ex-parceiro de Bianca, entrou pela porta, seu olhar carregado de desprezo e intenção. O ambiente gelou. Os sussurros aumentaram. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. "O que ele faz aqui?" pensou Bianca, o coração na boca. Rodrigo. Sentiu uma onda de proteção despertar dentro dele, um impulso quase primitivo. Ele se levantou, frente a frente com Júlio, a tensão no ar era palpável. Uma tempestade de emoções fervilhava. A atração por Bianca e o desejo de fazer a coisa certa lutavam em seu interior. Como um executivo, suas responsabilidades pesavam. Como homem, queria proteger aquelas duas almas vulneráveis. Os olhares se cruzaram. Rodrigo viu desespero nos olhos de Bianca. E aquele olhar misturava desespero e determinação. A sala estava em silêncio absoluto, o ar carregado de expectativa. Quais eram os segredos que Júlio escondia? O que aconteceria se Rodrigo não tomasse uma atitude agora? E assim, com a decisão borbulhando em sua mente, ele caminhou para o desconhecido, o futuro em suas mãos. O que ele faria? E mais importante, como o passado de Bianca se entrelaçaria com seu próprio destino? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado: removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo se aproximou de Júlio, instintivamente se colocando entre ele e Bianca. O ambiente era elétrico, como se o tempo tivesse parado. O rosto de Bianca era um misto de alívio e pavor. O que ele está fazendo aqui? Sua expressão gritava. As palavras dela pareciam ecoar em sua mente, mas nenhum som saiu. Era apenas o silêncio opressivo daquela sala lotada. Júlio avançou, a raiva emanando dele como um calor tóxico.
Você veio aqui falar de sua vida linda, mamãe. A ironia nas palavras dele cortava como uma faca. Espero que tenha trazido seu plano B, porque seu passado vai te alcançar, Bianca. O murmúrio na sala cresceu, uma onda de escândalo. As pessoas se entreolhavam inquietas, uma mistura de curiosidade e desprezo. Rodrigo sentiu a adrenalina subir. O que você quer, Júlio? Sua voz soou mais firme do que se sentia. Uma parte dele se perguntava se era mesmo justo intervir em uma disputa pessoal, mas o olhar de Bianca falava mais alto. Era um pedido de ajuda silencioso. Ele queria protegê-la, mas essa situação era mais complicada do que imaginava. Quero que ela saiba que não pode fugir das consequências de suas escolhas. Júlio disparou, apontando um dedo acusador, como se pudesse atingir não apenas Bianca, mas Rodrigo também. Sabe o que ela escondeu de você? A sala estava quase em silêncio agora. A expectativa era palpável. A sua filhinha bonita, ela não é só filha dela, ela é minha também. O mundo de Rodrigo desabou instantaneamente. Ele piscou como se tentando entender o que acabara de ouvir. As palavras de Júlio ecoavam em sua mente. O olhar de Bianca se encheu de pânico. Não! Ela gritou, a voz rasgada, quase um sussurro. Eu nunca! Como você pode dizer isso? Eu tenho documentos. Roe um riso cruel que fez o estômago de Rodrigo revirar. E você, senhor CEO, vai querer saber qual o peso desses documentos no seu lindo palácio de vidro. Ou será que prefere ser o príncipe encantado da história de amor de uma mulher que não é o que parece? As reações ao redor eram instantâneas. Olhares de compaixão se misturavam a expressões de repulsa. Mas a verdadeira tensão estava centrada em Rodrigo. Ele sentiu um frio intenso na espinha. Aquela revelação mudou tudo. Lia, a garotinha que sorriu para ele minutos antes, agora era uma criatura que levava consigo um fardo que ele não sabia que existia. Como você pode afirmar isso, Júlio? Ele perguntou. A voz mais firme que sentia. Vamos lá, prove. Júlio se aproveitou do momento. Basta olhar para ela. Os olhos dela são meus. E quando eu apresentar as provas, você vai se ver em uma situação legal complicada. O temor crescia em Bianca. O nervosismo de Rodrigo se transformava em desespero. O silêncio era quase ensurdecedor. As respirações coletivas pareciam ecoar o inevitável. Lia começou a chorar, atrapalhando o ambiente tenso. Rodrigo sentiu um nó se formar na garganta. Era a primeira vez que ela demonstrava que a situação era pesada demais até para uma criança de tão pouca idade. Ele olhou para Bianca, buscando a verdade em seus olhos. Seria possível que todo aquele tempo houvesse algo escondido? Que a vida dela estivesse entrelaçada com o passado obscuro de Júlio? Bianca, você precisa me dizer a verdade. Sua voz saiu num sussurro, implorando por uma resposta que ele temia ouvir. Bianca estava pálida, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não, 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 pode ser verdade. Eu e Júlio terminamos antes de Lia nascer. Eu juro. Sua voz estava desesperada, carregada de emoção. Eu não sei como ele tem esses papéis. Não posso. E ali estava Rodrigo entre duas mulheres que estavam agora em um jogo cruel. A sala se tornou um tribunal, onde todos eram juízes e jurados de um julgamento que ele não queria fazer parte. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Tudo o que ele havia imaginado estava desmoronando. As promessas de um futuro ao lado de Bianca agora pareciam distantes, imutáveis. O amor, a conexão, tudo era posto em questão. A realidade começou a se revelar, nua e crua. Júlio estava seguramente se deliciando com o estrago que estava causando. Vejo que a verdade é mais pesada do que você imaginou, não é, Bianca? O que você vai fazer agora? Ele se virou para Rodrigo. E você, o magnífico CEO, acha que vai ficar com uma mulher que não consegue ser honesta, nem com si mesma? Rodrigo respirou fundo, sua mente girando em um turbilhão enquanto tentava processar tudo. O passado estava, de alguma maneira, voltando para atormentá-los. Ele precisava tomar uma decisão, mas qual?
O que aconteceria agora? Estariam todos prontos para enfrentar a verdade? Porque, como tudo na vida, parecia que a história estava apenas começando. Rodrigo respirou fundo, encarando Júlio, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dele. O clima estava pesado, e os olhares atentos da sala pareciam perfurá-lo. Ele sabia que precisava reagir, mas a pressão era esmagadora. O passado de Bianca estava se desenrolando diante dele como um rolo de filme. Cada cena uma lembrança borrada de uma história obscura. Ele olhou para Lia, chorando em seu colo, e o nó na sua garganta se apertou mais. Como proteger aquela menina inocente de um mundo tão cruel? Fique longe dela, Júlio. Rodrigo insistiu, a fúria transbordando na sua voz. O tom desafiador atraiu mais murmúrios por um drama que se desenrolava ao vivo. Havia compaixão, repulsa e uma boa dose de curiosidade nas expressões que o rodeavam. Ele odiava que a vida de Bianca e suas próprias ambições estivessem sendo expostas assim. Mas Júlio não recuou. Você realmente acha que ela vai escapar de mim tão facilmente? A verdade sempre aparece. Ele parecia se divertir com aquele momento. A audácia em seu olhar era quase palpitante. As palavras caíam pesadas, como pedras em um lago calmo, gerando ondas de desconforto. O ambiente estremeceu com cada revelação. Provas, né? Onde estão esses documentos, Júlio? O que você trouxe? Rodrigo desafiou, os olhos fixos no ex-parceiro de Bianca. Ele precisava desgastar a aura de poder que Júlio estava tentando criar, e tinha que ser rápido. A sala estava em seu ponto mais crítico. Uma pressão insuportável. Ele podia sentir sua própria pele arrepiada. Documentos não são o problema, Rodrigo. O problema é que, enquanto você está aqui passando uma imagem de príncipe. Encantado, eu sou o pai que nunca deixou de lutar pela filha. A raiva de Júlio explodia como um vulcão prestes a entrar em erupção, e a multidão começou a murmurar novamente. O silêncio que se fez, no entanto, foi quebrado abruptamente. Um homem alto e encapuzado, que ninguém havia notado antes, atravessou a sala com uma determinação inabalável. Ele se aproximou de Júlio, e um frio percorreu a espinha de todos. Você não pode fazer isso. A voz do homem era grave, repleta de autoridade. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Quem era aquela figura misteriosa? O homem levantou a mão e abriu o capuz. O rosto que surgiu era de Tomás, o advogado de Bianca, alguém que ela acreditava ter deixado para trás. Tomás, o que você está fazendo aqui? A confusão no rosto de Bianca era palpável, e Rodrigo não entendia como aquilo se conectava. Tomás olhou nos olhos de Júlio, um brilho firme neles. Eu não deixei você sair da nossa antiga parceria para vir aqui ameaçar uma mulher lutadora. Você não tem ideia do que está se metendo. A tensão era espessa, cortante. Os murmúrios aumentaram, como um rugido de ondas se aproximando da areia. E você acha que pode intimidar tudo e todos só porque é advogado? Sabe o que a Bianca me ocultou, não sabe? O que você realmente sabe sobre esse passado? Júlio retrucou, desafiador, embora visivelmente nervoso agora. O público estava fascinado. A sala chileou em choque, mas o verdadeiro impacto estava apenas começando a se desenrolar. Vá embora enquanto ainda pode, Júlio. Tomás declarou. Em meio ao silêncio, suas palavras pareciam um sopro de vento forte. Você tem informações que podem ser devastadoras, não é? Júlio confrontou, seu tom melancólico, mas vitorioso. Não se esqueça de que eu sou o que conheço o passado dela. E você? É só um advogado que quer se impor. O advogado deu um passo à frente. O passado dela não é o que você. Imagina. As palavras de Tomás cortaram a sala como faca afiada. A verdade, Júlio, é que Lia não é só filha de Bianca. Não da maneira que você pensa. O ar ficou pesado novamente. As palavras de Tomás pairavam como um fantasma no ar. Todos na sala estavam intrigados,
esperando que algo explodisse. E o coração de Rodrigo batia forte, sua mente girando. O que ele estava prestes a ouvir que poderia mudar tudo? Lia é fruto de uma doação anônima. Bianca não escondeu nada, exceto a verdade de como ela trouxe Lia ao mundo. Tomás revelou, cada palavra selando o destino de todos ali. O desespero preencheu os olhos de Júlio. Ele sabia que perdera a batalha, mas ainda lutava por seu último resquício de esperança. Isso não faz sentido, Júlio gritou, as emoções transbordando. Você está mentindo. Você não pode apenas destruir o que eu construí sobre essa mentira. Bianca pareceu desabar, o olhar confuso se transformando em uma mistura de dor e alívio. E Rodrigo, por sua vez, sentiu a terra tremer sob seus pés. O que era real e o que não era? Ele não sabia mais, mas as emoções estavam à flor da pele. Ali, naquele momento, ele percebeu que o amor era uma construção tão delicada e que a verdade agora se tornava um quebra-cabeça. Eu não posso acreditar que tudo isso era uma mentira, Bianca murmurou, sua voz quase inaudível. A sala permaneceu em choque e Rodrigo olhou para Lia, que agora parecia mais confusa do que nunca. Uma reviravolta tinha transformado tudo. A história de amor que ele começara a imaginar agora era um labirinto de incertezas. E ele estava prestes a descobrir que, às vezes, a verdade é um fardo que alguém pode não estar preparado para carregar. O futuro estava obscuro e uma escolha se aproximava. Mas o que mais poderia aconteceria? Rodrigo estava em choque, a revelação de Tomás ecoando em sua mente como um badalo de sino. Estrondoso! Lia não era filha de Júlio. Um misto de alívio e incredulidade tomou conta dele. Mas antes que pudesse processar completamente essa nova realidade, o ar ao redor deles se tornava ainda mais opressivo. Júlio estava em choque, paralisado, como se as palavras de Tomás tivessem cortado seus pés do chão. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma reação. E não demorou. Você está mentindo! Gritou Júlio, a voz ressoando como um trovão. Bianca me enganou. Ela disse que eu era o pai. A raiva emanava dele em ondas, enquanto a incredulidade dava lugar à fúria. Rodrigo sentiu o peso do momento. Olhou para Bianca, cujos olhos se encheram de lágrimas. Ela precisava de apoio, mas ele também estava confuso. Bianca, você precisa explicar. Como isso é possível? Ele perguntou, sua voz trêmula. A sala abrigava um clima de tensão, e conforme mais pessoas começavam a sussurrar entre si, o clima se tornava insuportável. Eu não sabia? Bianca exclamou, a voz quase num grito, enquanto tentava manter Lia nos braços. Eu não menti! Quando me tornei mãe, foi de uma maneira diferente. Eu nunca teve um relacionamento com Júlio que fosse assim. Ele estava fora da minha vida antes de Lia nascer. Então, como você não me contou que o pai poderia não ser Júlio? Rodrigo a interrompeu, o desprezo por aquelas omissões começando a se manifestar. Aí, de repente, a sala pareceu tremer quando Júlio fez uma acusação mais pesada que um peso morto. Você acha que é a única mãe lutadora aqui? Essa história de doação anônima não convence ninguém. Quem garante que você nem sequer sabe quem é o verdadeiro pai? E foi nesse instante que o verdadeiro impacto chegou. A porta do salão abriu-se bruscamente, e uma mulher alta, de cabelos escuros e olhares penetrantes, entrou. Todos olharam, segurando a respiração. O que a mulher faria ali? O caos pairava no ar como nuvens escuras, pestes. A desabar. Eu estou aqui, a mulher gritou. Seus olhos fixos em Bianca, que pareceu congelar no lugar. Bianca, preciso falar com você, agora! A tensão na sala aumentou, o murmúrio da multidão se intensificando. Quem era aquela? O rosto de Júlio se iluminou, com um misto de surpresa e medo. Não pode ser você. Sim, sou eu, a mulher respondeu, avançando. Eu sou a doadora. Eu sou a mãe biológica de Lia.
As palavras saíram como flechas, rápidas e certeiras. O ambiente parecia desmoronar. O coração de Rodrigo disparou. O que ele acabou de ouvir? Sua cabeça rodava tentando se ajustar a mais essa revelação. Lia, a menininha inocente, de quem ele tinha começado a se aproximar, tinha uma mãe biológica? Você não pode estar falando sério, Júlio gritou, a voz maníaca. Isso é um truque. Você não pode. Como você se atreve a aparecer aqui? Rodrigo estava paralisado. A sala, antes cheia de murmúrios de indignação, agora parecia um campo de batalha silencioso. Cada um esperando a próxima explosão. Eu sou a mãe dela, a mulher continuou, com firmeza nas palavras. Eu fiz uma escolha, e a vida da Lia nunca foi uma decisão fácil. Eu preferi dar um futuro a ela, e o plano era manter o anonimato. Bianca estava em choque, suas emoções balançando entre traição e angústia. Mas por que você está aqui agora? Por que veio me encarar? A voz dela tremia, e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Onde você esteve? Eu não podia interferir na vida da sua filha até agora, mas soube o que estava acontecendo e não poderia ficar de braços cruzados. A mulher explicou. A sonoridade em sua voz era acridamente resoluta. A verdade precisa vir à tona, Bianca, e não somente por você e Lia. Um erro está sendo repetido. Rodrigo se viu encurralado entre a confusão e a necessidade de proteger Lia, enquanto Júlio estava em estática perplexidade. Ele não sabia como esse novo fator mudava tudo. Novamente, se aquela mulher era realmente a mãe biológica de Lia, isso poderia significar que ela é a quem tinha o poder de reivindicar a criança que ele já começava a considerar como parte de sua vida. Seu nome pode não ser o que está na certidão de nascimento, mas você precisará encarar a verdadeira paternidade, gritou Júlio, pegando um novo ânimo. E agora estamos todos no mesmo barco de incertezas. Rodrigo olhou para Bianca. A dor em seus olhos era profunda. O que vamos fazer? Ele perguntou, a mente turbinando em busca de uma resposta que não estava lá. As possibilidades eram tão vastas e perseguiam a todos, como um espectro pairando na sala. E então, como um raio iluminando o céu, uma nova revelação começou a brotar no coração de Rodrigo. Eu não posso permitir que isso aconteça. A verdade é confusa, mas a confiança e o amor que eu sinto por vocês duas é real. As palavras se soltaram dele, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Mas a mulher avançou sem hesitar. Você não entende, Rodrigo. Eu sou a única que tem os direitos legais e a única que pode decidir o que deve acontecer com a Lia. Ficou claro, quanto mais o futuro se tornava incerto, mais a luta pela verdade e a proteção de Lia se intensificava. Rodrigo se sentiu cada vez mais envolvido em um emaranhado de questões que ainda estava longe de desvendar. E naquele momento crucial, ele percebeu que parecia destinado a enfrentar mais do que uma simples batalha por amor. O que aconteceria agora? O jogo tinha apenas começado. Rodrigo estava em choque, a revelação de Tomás ecoando em sua mente como um badalo de sino estrondoso. Lia não era filha de Júlio. Um misto de alívio e incredulidade tomou conta dele. Mas antes que pudesse processar completamente essa nova realidade, o ar ao redor deles se tornava ainda mais opressivo. Júlio estava paralisado, como se as palavras de Tomás tivessem cortado seus pés do chão. A sala estava em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para ele, esperando uma reação. E não demorou. Você está mentindo! Gritou Júlio, a voz ressoando como um trovão. Bianca me enganou. Ela disse que eu era o pai. A raiva emanava dele em ondas, enquanto a incredulidade dava lugar à fúria. Rodrigo sentiu o peso do momento. Olhou para Bianca, cujos olhos se encheram de lágrimas. Ela precisava de apoio, mas ele também estava confuso. Bianca, você precisa explicar. Como isso é possível? Ele perguntou,
sua voz trêmula. A sala abrigava um clima de tensão, e conforme mais pessoas começavam a sussurrar entre si, o clima se tornava insuportável. Eu não sabia, exclamou, a voz quase num grito, enquanto tentava manter Lia nos braços. Eu não menti. Quando me tornei mãe, foi de uma maneira diferente. Eu nunca teve um relacionamento com Júlio que fosse assim. Ele estava fora da minha vida antes de Lia nascer. Então, como você não me contou que o pai poderia não ser Júlio? Rodrigo a interrompeu, o desprezo por aquelas omissões começando a se manifestar. Aí, de repente, a sala pareceu tremer quando Júlio fez uma acusação mais pesada que um peso morto. Você acha que é a única mãe lutadora aqui? Essa história de doação anônima não convence ninguém. Quem garante que você nem sequer sabe quem é o verdadeiro pai? E foi nesse instante que o verdadeiro impacto chegou. A porta do salão abriu-se bruscamente e uma mulher alta, de cabelos escuros e olhares penetrantes, entrou. Todos olharam, segurando a respiração. O que a mulher faria ali? O caos pairava no ar como nuvens escuras, prestes a desabar. Eu estou aqui, a mulher gritou, seus olhos fixos em Bianca, que pareceu congelar no lugar. Bianca, preciso falar com você. Agora! A tensão na sala aumentou, o murmúrio da multidão se intensificando. Quem era aquela? O rosto de Júlio se iluminou com um misto de surpresa e medo. Não pode ser você! Sim, sou eu, a mulher respondeu, avançando. Eu sou a doadora. Eu sou a mãe biológica de Lia. As palavras saíram como flechas, rápidas e certeiras. O ambiente parecia desmoronar. O coração de Rodrigo disparou. O que ele acabou de ouvir? Sua cabeça rodava, tentando se ajustar a mais essa revelação. Lia, a menininha inocente de quem ele tinha começado a se aproximar, tinha uma mãe biológica? Você não pode estar falando sério. Júlio gritou, a voz maníaca. Isso é um truque! Como você se atreve a aparecer aqui? Rodrigo estava paralisado. A sala, antes cheia de murmúrios de indignação, agora parecia um campo de batalha silencioso, cada um esperando a próxima explosão. Eu sou a mãe dela, a mulher continuou, com firmeza nas palavras. Eu fiz uma escolha, e a vida da Lia nunca foi uma decisão fácil. Eu preferi dar um futuro a ela, e o plano era manter o anonimato. Bianca estava em choque, suas emoções balançando entre traição e angústia. Mas por que você está aqui agora? Por que veio me encarar? A voz dela tremia e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Onde você esteve? Eu não podia interferir na vida da sua filha até agora, mas soube o que estava acontecendo e não poderia ficar de braços cruzados. A mulher explicou. A sonoridade em sua voz era acridamente resoluta. A verdade precisa vir à tona, Bianca. E não somente por você e Lia. Um erro está sendo repetido. Rodrigo se viu encurralado entre a confusão e a necessidade de proteger Lia, enquanto Júlio estava em estática perplexidade. Ele não sabia como esse novo fator mudava tudo novamente. Se aquela mulher era realmente a mãe biológica de Lia, isso poderia significar que ela era quem tinha o poder de reivindicar a criança que ele já começava a considerar como parte de sua vida. Seu nome pode não ser o que está na certidão de nascimento, mas você precisará encarar a verdadeira paternidade, gritou Júlio, pegando um novo ânimo. E agora estamos todos no mesmo barco de incertezas. Rodrigo olhou para Bianca. A dor em seus olhos era profunda. O que vamos fazer? Ele perguntou, a mente turbinando em busca de uma resposta que não estava lá. As possibilidades eram tão vastas e perseguiam a todos, como um espectro pairando na sala. E então, como um raio iluminando o céu, uma nova revelação começou a brotar no coração de Rodrigo. Eu não posso permitir que isso aconteça. A verdade é confusa, mas a confiança e o amor que eu sinto por vocês duas é real. As palavras se soltaram dele, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Mas a mulher avançou, sem hesitar. Você não entende, Rodrigo.
Eu sou a única que tem os direitos legais e a única que pode decidir o que deve acontecer com a Lia. A sala começou a chiado. Comentários se acumularam. A tensão era palpável. As pessoas trocavam olhares. Algumas cobriam a boca em choque. O clima era eletricamente carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Rodrigo sentiu que precisaria tomar uma decisão rápida. O que viria a seguir poderia mudar sua vida para sempre. E ali, no centro do furacão, uma reviravolta chocante deslizou para o meio da conversa. Sem que ninguém percebesse, a mulher revelou um pequeno objeto de dentro de sua bolsa. Uma foto. O momento congelou. Ela levantou a foto na direção de Rodrigo e dos outros. Olhem, isso é o que eu considero o meu bilhete de identidade, disse ela. Suas palavras carregadas de emoção. Sim, eu sou a mãe biológica de Lia, mas também sou irmã dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo congelou. Sua mente não conseguia. Irmã, como assim? Sim, a mulher continuou, claramente emocionada. Eu não só doei os óvulos, como também sou a irmã mais velha de Lia. E você, Bianca, foi escolhida por mim para ser a mãe dela. Rodrigo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O labirinto de mentiras e verdades, até então inexploradas, agora parecia estar em plena desconstrução. As emoções fervilhavam dentro dele, e não havia um caminho claro à vista. Ele olhou para Lia, que agora olhava confusa. Entre as duas mulheres, que não tinha ideia do quanto suas vidas estavam interligadas. Isso significa que você é a tia dela? Bianca sussurrou, as lágrimas escorrendo. A mulher assentiu, sua expressão refletindo um misto angustiado de amor e dor. Eu tinha que me afastar para que você pudesse ser a mãe dela e ter uma vida normal. Mas agora não sei o que fazer. Rodrigo estava em um labirinto de incertezas. O peso daquela revelação estava esmagador. Ele olhou ao redor. Notou que todos na sala estavam tão impactados quanto ele. O que significava isso para Lia e para Bianca? O amor que ele estava começando a construir poderia sobreviver a essa nova camada de complexidade? Quero discutir tudo isso agora, Rodrigo exclamou, sua voz cheia de determinação. Mas no fundo, ele sabia que o que mais desejava era proteger Lia de toda essa bagunça que começava a se formar ao redor deles. E assim, naquele momento turbulento, o futuro se tornava ainda mais indefinido. Certamente, a história estava longe de acabar, mas uma nova verdade jazia diante deles, e todos na sala se perguntavam: a que custo viria essa descoberta? Rodrigo estava em estado de choque, a revelação da mulher batendo em sua mente como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ele pensava que sabia estava começando a se desfazer. Lia era filha de Bianca, mas também tinha uma mãe biológica que era não só uma doadora, mas a irmã de Bianca. A sala estava congelada. Cada olhar fixo nas três mulheres que se enfrentavam. Você é a irmã dela? Bianca repetiu, tentando entender aquilo. O desespero nos olhos dela era visceral. Era como se ela estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pude ficar. Estive longe, porque achava que era o melhor para Lia. Ela explicou, a voz tremendo. Pensei que se eu simplesmente a deixasse em boas mãos, tudo ficaria bem. Rodrigo, ainda paralisado, percebeu o calor em seu peito aumentar. E o que mudou agora? Ele perguntou, a frustração transbordando. O caos ali estava tão denso que ele mal conseguia respirar. Por que você decidiu aparecer agora? Por que não fez isso antes, quando a situação era simplesmente uma luta entre Júlio e Bianca? Porque ficou claro que eles não eram apenas um ex-casal lutando por um filho. Eles estavam prestes a entrar em um campo de batalha legal que poderia acabar com tudo. E isso me inclui, a mulher explicou, sua voz agora firme.
era uma intensidade que Rodrigo não esperava. O murmurinho na sala se intensificou, cabelo de todos em pé, como se estivessem esperando a tempestade desabar. Júlio estava começando a recuperar o fôlego. Isso não é possível. Você não pode simplesmente aparecer e reivindicar. Você estava fora da vida dela por tanto tempo. Quer saber? Isso não importa, porque Lia é minha filha. Ele estava tão agitado que vários convidados moveram-se para trás, afastando-se dele. A raiva em seu olhar era palpável, um animal encurralado. Rodrigo se virou para Júlio, o olhar cheio de determinação. Você a perdeu, Júlio. Ela não é sua. A tensão entre os dois homens crescia. Naquele momento, ele parecia não apenas irritado, mas também amedrontado. O olhar de Rodrigo era firme. E quantas vezes você deixou essa paternidade escapar das suas mãos? O clima pesava. O público estava em choque. As expressões face a face entre Júlio e Rodrigo davam a impressão de um embate de titãs. E no meio disso, a revelação da mãe biológica estava começando a se afunilar, um abismo se abrindo. Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, a mulher com o cabelo escuro começou a soluçar. Se a verdade deve vir à tona, quero que todos saibam que eu não sou apenas irmã da Lia, como também sou a verdadeira mãe dela. E com essas palavras, a sala ficou em silêncio absoluto. Os olhos de todos se abriram em choque. O que ela havia dito? Rodrigo sentiu o mundo girar. Como assim, verdadeira mãe? A pergunta pulou de seus lábios antes que pudesse controlar. Ele sentia a adrenalina bombear em suas veias. Como se cada palavra dela estivesse transbordando um pesadelo indescritível. Eu engravidei antes de me tornar doadora. Lia é, na verdade, minha filha e também filha de Bianca. Ninguém sabia disso até agora. A mulher sussurrou, o pavor transparecendo em seu rosto. As vozes da sala se misturaram em um coro de confusão. O que isso significava? Rodrigo não queria acreditar. O cerco ao seu redor parecia ficar mais apertado. O que você quer dizer com isso? Como você pode ser mãe dela se você a doou? Ele estava furioso e confuso ao mesmo tempo. O olhar da mulher era de desespero. Estava com medo de ser rejeitada, e agora não sei o que fazer. Mas eu precisava que todos soubessem. Eu não sou apenas uma doadora. Eu sou a mãe que não podia estar presente. E isso muda tudo. A sala começou a chiado, vozes se entrelaçando como um fio de pensamento. Ela é a mãe verdadeira? Como isso é possível? Existe um teste que comprove isso? Os murmúrios cresceram enquanto todos começavam a se entreolhar. Bianca estava em lágrimas, a dor estampada em seu rosto. Como isso é justo? Como você pode fazer isso comigo? A voz dela tremia, cheia de angústia. O que antes parecia uma luta simples sobre a paternidade, agora estava se transformando em um turbilhão de confusão e revelações. Rodrigo sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. A história deles estava se desmantelando como uma construção frágil. Ele, que começava a se apaixonar por Bianca e Lia, agora se via preso em um emaranhado de relações complexas e segredos devastadores. O amor tinha se tornado um campo de batalha, uma luta entre verdades e mentiras. Nem tudo está acabado, Rodrigo finalmente disse, sua voz se erguendo em meio ao caos. Há maneiras de resolvermos, mas precisamos primeiro entender. Antes que pudesse continuar, Júlio interrompeu. Não, você não vai tirar à força essa família que eu construí. Isso não é uma luta entre vocês. Isso é uma batalha que estou disposto a vencer. O olhar dele era tão fixo que parecia estar buscando um ponto de apoio em todos os outros. E nesse momento, antes que alguém pudesse reagir, veio um barulho estrondoso. A porta do salão foi arrombada com um soco e um grupo de homens entrou, vestindo uniformes. Estamos recebendo uma denúncia,
de uma suposta fuga de informações, gritaram, enquanto mais pessoas se dispersavam e a confusão crescia. Agora, a sala estava em um caos total. As pessoas gritavam, as emoções ferviam, e Rodrigo percebeu que a situação fora de controle estava transformando tudo ao seu redor. Como se não bastasse o turbilhão emocional, um novo mistério se desenrolava diante deles. O que aconteceria agora? As relações estavam se deteriorando, e a grande revelação da identidade tinha apenas começado a viagem explosiva, que mudaria tudo. O tumulto no salão se espalhou como fogo por mato seco. As vozes se misturavam em um assobio de incerteza e alívio, mas a verdadeira intensidade estava presa no ar. A mulher, que se revelou como a mãe biológica de Lia, estava no centro da tempestade, abraçando seu destino e de alguma forma se ligando ao passado confuso de Bianca. Rodrigo tentou processar tudo. A apresentação repentina da irmã biológica de Lia havia mudado o jogo completamente. Não havia apenas um conflito entre ex-parceiros. Agora havia uma nova pessoa adicionada à equação, uma verdade que parecia ainda mais complicada e cheia de nuances. Mas antes que pudesse formular suas perguntas, um grito, agudo e penetrante, cortou a sala como uma faca. Parem tudo! Um homem entrou, sua voz ecoando com uma firmeza que exigia atenção. Era Alberto, o chefe de segurança do prédio. Ele parecia determinado, seus olhos ardendo de uma intensidade que só surgia em momentos críticos. Um murmúrio coletivo reverberou entre os espectadores. Todos viram como Alberto se aproximou, a mão estendida em direção à mulher. Você precisa sair agora. A quê? O lugar para essa discussão. Nós não queremos problemas. Ele não parecia ser um tipo de homem que se intimidava facilmente, mas havia um nervosismo nele que Rodrigo não pôde ignorar. Problemas? Você não entende. Eu sou a mãe dela. A mulher respondeu, sua voz carregada de desespero e raiva ao mesmo tempo. Se essa disputa continuar aqui, pode afetar a vida da minha filha. Rodrigo ouviu um murmúrio crescente, a coalescência de emoções visíveis nas feições das pessoas. Aceitação, repulsa, curiosidade, tudo emaranhado na atmosfera. Mas quando viu o semblante de Júlio, percebeu que a raiva dele estava se transformando em algo mais. Era uma fragilidade estranha, como se a barreira que sustentava seu ego estivesse prestes a desmoronar. Não! Você não vai levar minha filha para longe de mim! Júlio gritou, a voz tremendo de desespero. Ele passou a mão pelo cabelo, sua expressão se contorcendo. Lia é minha! Eu sou o pai dela! Não importa o que você diga. E então, num momento de pura tensão, Alberto virou-se rapidamente e olhou para Júlio. E você? Você estava envolvido nesse esquema, não estava? É por sua causa que estamos aqui. As palavras de Alberto foram como um golpe no estômago e todos na sala sentiram o impacto. Como assim? O que Alberto sabia que os outros não sabiam? Os olhos de Júlio se estreitaram. Do que você está falando? Ele tentou parecer confiante, mas havia um tremor em seus lábios. O público começou a sussurrar. Intrigas correndo como um vento frio. O que de fato havia no passado de Júlio que estava prestes a vir à tona? Alberto tomou fôlego. Sua expressão ainda seria, mas determinada. Eu sei o que você fez com ela. A arma contra ela não usou. Alberto prosseguiu. E a sala ficou em um silêncio sepulcral. Os rostos de cada um expressavam um choque palpável. As peças do quebra-cabeça estavam começando a fazer sentido de um jeito horrível. Júlio estava paralisado. A cena se tornava uma pressão intensa. Todos os olhares fixos nele. Eu não planejei isso. Eu amava Lia. E, querida, eu não ia deixá-la ir facilmente. Sua voz saía entrecortada. Um homem angustiado sem saída. Rodrigo se sentiu envolto em uma onda de pena e desprezo. Da maneira como Júlio parecia querer se convencer a si mesmo de que suas ações eram justificáveis.
Você não a amava, você a usava. Alberto retrucou com indignação, enquanto o público se movia ansiosamente, seus rostos refletindo a confusão crescente. Isso é mais do que um caso isolado. É um ciclo de traição e desilusão que está se desenrolando bem diante de nós. As palavras de Alberto pareciam ressoar na cabeça de Rodrigo. Ele se lembrou dos olhares de Bianca, da luta dela para se manter firmes naquele mundo distorcido. O que mais estavam escondendo? O sentimento de que a história estava se desfolhando diante deles fez seu estômago revirar. Foi então que Júlio, tomado pela pressão, desmoronou. E se eu disser que a vida de Lia nunca foi segura, e que apenas agora sinto que estou perdendo o controle? O grito dele ecoou pela sala. As expressões mudaram novamente. Algumas pessoas pareciam preocupadas, outras estavam alheias, mas a tensão estava palpável, um burburinho de incerteza. Rodrigo viu a chance de tomar o controle. O impulso de proteger Lia e Bianca crescia. Mas antes que pudesse movê-los para longe daquela bagunça, chegou uma mensagem em seu celular. Ele olhou rapidamente a tela, seus dedos tremendo com a ansiedade que crescia. Era um recado de um número que desconhecia. O passado nunca fica em silêncio. Você precisa saber quem realmente está por trás de tudo isso. Aquelas palavras o deixaram paralisado. Quem estava atrás dessas revelações? O que mais havia para descobrir? E, acima de tudo, como isso afetaria Lia? A sala explodiu em murmúrios quando tudo parecia ainda mais intricado do que antes. Rodrigo precisava urgentemente de respostas. A verdade estava flutuando em uma linha tênue entre amor, traição e solidão. O que mais poderia acontecer? O que mais estava escondido sob a superfície daquela disputa sangrenta de paternidade? Ele respirou fundo, discernindo que aquela narrativa tinha se transformado em algo bem maior do que qualquer um poderia imaginar. Rodrigo estava em estado de choque, a revelação da mulher batendo em sua mente como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ele pensava que sabia estava começando a se desfazer. Lia era filha de Bianca, mas também tinha uma mãe biológica que era, não só uma doadora, mas a irmã de Bianca. A sala estava congelada, cada olhar fixo nas três mulheres que se enfrentavam. Você é a irmã dela? Bianca repetiu, tentando entender aquilo. O desespero nos olhos dela era visceral. Era como se ela estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça que não fazia sentido. A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pude ficar, estive longe, porque achava que era o melhor para Lia. Ela explicou, a voz tremendo. Pensei que se eu simplesmente a deixasse em boas mãos, tudo ficaria bem. Rodrigo, ainda paralisado, percebeu o calor em seu peito aumentar. E o que mudou agora? Ele perguntou, a frustração transbordando. O caos ali estava tão denso que ele mal conseguia respirar. Por que você decidiu aparecer agora? Por que não fez isso antes, quando a situação era simplesmente uma luta entre Júlio e Bianca? Porque ficou claro que eles não eram apenas um ex-casal lutando por um filho. Eles estavam prestes a entrar em um campo de batalha legal que poderia acabar com tudo. E isso me inclui. A mulher explicou. A sonoridade em sua voz era acridamente resoluta. A verdade precisa vir à tona, Bianca. E não somente por você e Lia. Um erro está sendo repetido. Rodrigo se viu encurralado entre a confusão e a necessidade de proteger Lia, enquanto Júlio estava em estática perplexidade. Ele não sabia como esse novo fator mudava tudo novamente. Se aquela mulher era realmente a mãe biológica de Lia, isso poderia significar que ela era quem tinha o poder de reivindicar a criança que ele já começava a considerar como parte de sua vida. Seu nome pode não ser o que está na certidão de nascimento, mas você precisará encarar a verdadeira paternidade, gritou Júlio, pegando um novo ânimo. E agora estamos todos no mesmo barco de incertezas. Rodrigo olhou para Bianca,
A dor em seus olhos era profunda. O que vamos fazer? Ele perguntou, a mente turbinando em busca de uma resposta que não estava lá. As possibilidades eram tão vastas e perseguiam a todos, como um espectro pairando na sala. E então, como um raio iluminando o céu, uma nova revelação começou a brotar no coração de Rodrigo. Eu não posso permitir que isso aconteça. A verdade é confusa, mas a confiança e o amor que eu sinto por vocês duas é real. Mas a mulher avançou, sem hesitar. Você não entende, Rodrigo. Eu sou a única que tem os direitos legais e a única que pode decidir o que deve acontecer com a Lia. A sala começou a chiado, comentários se acumulando. A tensão era palpável. As pessoas trocavam olhares, algumas cobriam a boca em choque. O clima era eletricamente carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Rodrigo sentiu que precisaria tomar uma decisão rápida. O que viria a seguir poderia mudar sua vida para sempre. E antes que pudesse organizar suas ideias, a porta do salão se abriu abruptamente. Um homem com um terno impecável e uma expressão severa atravessou a sala. Ele era desconhecido por todos, mas a presença dele fez com que a conversa esfriasse instantaneamente. Desculpem interromper, mas... As coisas aqui estão prestes a ficarem mais complicadas, ele disse, o olhar penetrante enquanto fixava seus olhos em Rodrigo. Meu nome é Eduardo e sou advogado da mãe biológica de Lia. As palavras dele dispararam como uma flecha. O murmúrio aumentou e Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tensa. Eu trouxe um documento que mudará tudo. É uma declaração de adoção não formalizada, que prova que Bianca não tem direitos legais sobre Lia. Eduardo começou a avançar, e todos os olhares estavam agora fixos nele. Isso é loucura, Júlio gritou, tentando manter a posse nas suas palavras. Ela é minha filha. Eduardo prosseguiu, ignorando o protesto. A lei não reconhece a adoção, e, portanto, Lia pode ser reivindicada pela mãe biológica. Mas há mais. Ela é, na verdade, fruto de um acordo de fertilização entre a irmã de Bianca e um doador desconhecido. Como assim? Rodrigo interrompeu, a cabeça latejando enquanto tentava compreender a avalanche de novos detalhes. Sim, Eduardo disse, subestimando a lógica da separação. A mãe biológica é a irmã de Bianca, mas o contrato que foi assinado não foi cumprido de forma adequada, o que fez com que Lia seja considerada a filha de alguém que não a registrou legalmente. Portanto, ela, como mãe, tem todos os direitos. Rodrigo sentiu o choque misturar-se com um medo profundo. A verdade tinha virado do avesso em um instante. Ao mesmo tempo, o que antes parecia uma disputa familiar, agora se tornava uma batalha de direitos legais e questões éticas profundas. Como tudo isso afetaria o futuro de Lia? Todas as promessas de amor estavam de repente penduradas em um fio cruel. Agora, já que estamos no meio de uma revelação, Eduardo disse, virando-se para o resto da sala. Devo acrescentar que os direitos de visitação podem ser questionados por terceiros. Ele olhou diretamente para Júlio, e a sala ficou em silêncio. Para a surpresa de todos, o homem, que estava ao lado de Eduardo, que parecia até então um mero espectador no fundo da sala, deu um passo à frente. E eu sou o pai biológico, ele disparou. Naquele momento, a verdade ficou não apenas mais complexa, mas radicalmente transformadora. As revelações não paravam de surgir, como uma corrente de segredos petrificantes desaguando à luz do dia. Rodrigo se sentiu desmoronar. O que ele acreditava ser uma luta por amor agora se transformava em um labirinto cruel de direito e reivindicações. Como assim? Ele sussurrou, olhando para Lia, que agora chorava. O futuro parecia uma montanha-russa fora de controle, e ninguém sabia como sair daquele abismo. O que aconteceria a partir daquele momento? E quem realmente era o pai? Rodrigo estava em estado de choque. A revelação da mulher batendo em sua mente como um tambor ensurdecedor. Tudo o que ele pensava que sabia estava começando a se desfazer.
Lia era filha de Bianca, mas também tinha uma mãe biológica que era, não só uma doadora, mas a irmã de Bianca. A sala estava congelada, cada olhar fixo nas três mulheres que se enfrentavam. Você é a irmã dela? Bianca repetiu, tentando entender aquilo. O desespero nos olhos dela era visceral. Era como se ela estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça, que não fazia sentido. A mulher assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não pude ficar. Estive longe, porque achava que era o melhor para Lia. Ela explicou, a voz tremendo. Pensei que, se eu simplesmente a deixasse em boas mãos, tudo ficaria bem. Rodrigo, ainda paralisado, percebeu o calor em seu peito aumentar. E o que mudou agora? Ele perguntou, a frustração transbordando. O caos ali estava tão denso que ele mal conseguia respirar. Por que você decidiu aparecer agora? Por que não fez isso antes, quando a situação era simplesmente uma luta entre Júlio e Bianca? Porque ficou claro que eles não eram apenas um ex-casal lutando por um filho. Eles estavam prestes a entrar em um campo de batalha legal que poderia acabar com tudo. E isso me inclui, a mulher explicou, a sonoridade em sua voz era acridamente resoluta. A verdade precisa vir à tona, Bianca, e não somente por você e Lia. Um erro está sendo repetido. Rodrigo se viu encurralado entre a confusão e a necessidade de proteger Lia, enquanto Júlio estava em estática perplexidade. Ele não sabia como esse novo fator mudava tudo novamente. Se aquela mulher era realmente a mãe biológica de Lia, isso poderia significar que ela era quem tinha o poder de reivindicar a criança que ele já começava a considerar como parte de sua vida. Seu nome pode não estar na certidão de nascimento, mas você precisará encarar a verdadeira paternidade, gritou Júlio, pegando um novo ânimo. E agora estamos todos no mesmo barco de incertezas. Rodrigo olhou para Bianca. A dor em seus olhos era profunda. O que vamos fazer? Ele perguntou, a mente turbinando em busca de uma resposta que não estava lá. As possibilidades eram tão vastas e perseguiam a todos, como um espectro pairando na sala. E então, como um raio iluminando o céu, uma nova revelação começou a brotar no coração de Rodrigo. Eu não posso permitir que isso aconteça. A verdade é confusa, mas a confiança e o amor que eu sinto por vocês duas é real. Mas a mulher avançou sem hesitar. Você não entende, Rodrigo. Eu sou a única que tem os direitos legais e a única que pode decidir o que deve acontecer com a Lia. A sala começou chiado, comentários se acumulando, a tensão era palpável. As pessoas trocavam olhares, algumas cobriam a boca em choque. O clima era eletricamente carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Rodrigo sentiu que precisaria tomar uma decisão rápida. O que viria a seguir poderia mudar sua vida para sempre. E, antes que pudesse organizar suas ideias, a porta do salão se abriu abruptamente. Um homem com um terno impecável e uma expressão severa atravessou a sala. Ele era desconhecido por todos, mas a presença dele fez com que a conversa esfriasse instantaneamente. Desculpem interromper, mas as coisas aqui estão prestes a ficarem mais complicadas, ele disse, o olhar penetrante enquanto fixava seus olhos em Rodrigo. Meu nome é Eduardo e sou advogado da mãe biológica de Lia. As palavras dele dispararam como uma flecha. O murmúrio aumentou e Rodrigo sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer com isso? Perguntou, a voz tensa. Eu trouxe um documento que mudará tudo. É uma declaração de adoção não formalizada, que prova que Bianca não tem direitos legais sobre Lia. Eduardo começou a avançar, e todos os olhares estavam agora fixos nele. Isso é loucura! Júlio gritou, tentando manter a posse nas suas palavras.
Ela é minha filha! Eduardo prosseguiu, ignorando o protesto. A lei não reconhece a adoção e, portanto, Lia pode ser reivindicada pela M. Biológica, mas há mais. Ela é, na verdade, fruto de um acordo de fertilização entre a irmã de Bianca e um doador desconhecido. Como assim? Rodrigo interrompeu, a cabeça latejando, enquanto tentava compreender a avalanche de novos detalhes. Sim, Eduardo disse, subestimando a lógica da situação. A mãe biológica é a irmã de Bianca, mas o contrato que foi assinado não foi cumprido de forma adequada, o que fez com que Lia seja considerada a filha de alguém que não a registrou legalmente. Portanto, ela, como mãe, tem todos os direitos. Rodrigo sentiu o choque misturar-se com um medo profundo. A verdade tinha virado do avesso em um instante. Ao mesmo tempo, o que antes parecia uma disputa familiar, agora se tornava uma batalha de direitos legais e questões éticas profundas. Como tudo isso afetaria o futuro de Lia? Todas as promessas de amor estavam, de repente, penduradas em um fio cruel. Agora, já que estamos no meio de uma revelação, Eduardo disse, virando-se para o resto da sala. Devo acrescentar que os direitos de visitação podem ser questionados por terceiros. Ele olhou diretamente para Júlio, e a sala ficou em silêncio. Para a surpresa de todos, o homem que estava ao lado de Eduardo, que parecia até então um mero espectador no fundo da sala, deu um passo à frente. E eu sou o pai biológico, ele disparou. Naquele momento, a verdade ficou não apenas mais complexa, mas radicalmente transformadora. As revelações não paravam de surgir, como uma corrente de segredos petrificantes desaguando à luz do dia. Rodrigo se sentiu desmoronar. O que ele acreditava ser uma luta por amor, agora se transformava em um labirinto cruel de direito e reivindicações. Como assim? Ele sussurrou, olhando para Lia, que agora chorava. O futuro parecia uma montanha russa fora de controle, e ninguém sabia como sair daquele abismo. Escute, continuou o homem, sua voz firme como aço. Você precisa entender que até eu fui enganado. O que Bianca não sabe é que eu não sou o único pai que Lia tem. Na verdade, eu sou legalmente e biologicamente o pai dela porque eu fui o doador que nunca soube do acordo. O murmúrio na sala cresceu. As pessoas começaram a sussurrar entre si, o choque retumbando por cada canto. Você está dizendo que Lia não é só filha de Bianca e da irmã dela, mas do próprio doador? Rodrigo estava sem palavras, chocado. Exatamente. Essa doação foi feita antes do acordo. E eu só descobri a existência de Lia quando a questão da fertilização foi levantada. Agora, tudo o que pensei ser verdade, it's all a lie. Ele continuou, sua voz arrastada por uma dor palpável. Bianca tinha as mãos tremendo, e a expressão dela não cobria mais a angústia. Como você pôde não me dizer isso antes? Ela olhou para o homem, a tristeza se misturando à raiva. Porque eu fui mantido no escuro. Eu não sabia. Meu nome não estava nos papéis. Ele gritou, sua certa injustiça invadindo a sala. Rodrigo olhava para Lia, seu coração acelerado. Ela estava chorando agora, sem entender por que o que deveria ser um dia feliz havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. A tensão era palpável, uma tempestade prestes a explodir. Mas isso não termina aqui. O homem continuou, agora parecendo hesitante. Há outra coisa. Eu sou o irmão do doador. E isso significa que, por lei, tenho o direito de requisitar a tutela dela. O mundo de Rodrigo desmoronou. Aquilo não podia estar acontecendo. Ele olhou para Bianca, que tinha os olhos cheios de lágrimas. A sala, enfim, se transformou em um ringue de titãs, travando uma batalha sem limites. O que ele havia construído estava desmoronando. Quantas verdades mais estavam escondidas sob a superfície? Rodrigo sentiu seu coração disparar e o nó na garganta se apertou. Ele ansiosamente olhou para Lia, começando a entender que a história estava em um ponto de virada. E o que mais poderia estar por vir?
o que realmente significava ser uma família. E assim, envolto em uma nova realidade sem fundamento, Rodrigo percebeu que a luta estava apenas começando. Ele precisava de respostas. E a verdade estava a um passo de desabar. Mas que verdade? E quem seria o verdadeiro pai de Lia no final das contas? Rodrigo ficou paralisado, suas emoções se misturando em um turbilhão. As palavras do homem ecoaram em sua mente, um vendaval de revelações tumultuadas. Eu sou o pai biológico. Ele olhou para Lia, vendo a confusão no rostinho dela. E o que tudo isso significava? Como o destino poderia ser tão cruel? Precisamos de respostas, Rodrigo berrou, a voz indo ao encontro de um desespero que crescia a cada segundo. A sala estava em um frenesi, sussurros e murmúrios enchendo o ar enquanto todos tentavam entender a nova dinâmica que surgia. Não! Júlio gritou, ensandecido, os olhos se arregalando em fúria. Você não vai levar minha filha embora. Ele avançou, mas Alberto, o segurança, se colocou entre eles. O clima estava elétrico, a intensidade carregada com a incerteza e o medo. Bianca tremia, a mão cobrindo a boca enquanto tentava processar a verdade bruta que estava diante dela. A irmã, o doador e agora um pai biológico? Era como se um quebra-cabeça absurdo estivesse se montando diante de seus olhos e ela estava perdida nele. Calma, por favor, Alberto pediu, tentando controlar a situação. Precisamos resolver isso de forma civilizada. Mas o tom dele mal ecoou no fervor da tensão que pulsava. A mulher, a mãe biológica, olhou para Rodrigo com a expressão de quem sabia que a tempestade apenas começava. Eu não quis causar isso. Tudo o que eu queria era proteger Lia, ela disse, a voz sufocada por lágrimas. Proteger? Júlio disparou, a cólera começando a se esvair ao perceber a fragilidade da situação. Você está destruindo tudo. O peso das suas palavras pairou no ar, e um silêncio imediatamente se instalou entre todos, uma pausa tensa em meio ao caótico tumulto emocional. Rodrigo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Precisamos conversar sobre isso em particular, longe da ti. Ele sugeriu, suas palavras uma tentativa de apaziguar a situação, de impermeabilizar aquele pequeno núcleo familiar à tempestade externa. Com um gesto rápido, Eduardo, o advogado, interveio. Se a mãe biológica está aqui, precisamos fazer todo o processo legal e garantir que Lia esteja protegida. Havia um peso em sua voz que exigia respeito. O contraste entre emoção e lógica estava em jogo. E Rodrigo queria que tudo ficasse bem para Lia. Não vou deixar Lia ir. Eu sou o pai dela, Júlio reclamou, a raiva agora polarizada por um temor que ele não gostaria de admitir. Rodrigo sentiu o nó em sua garganta se apertar. Você não pode decidir isso sozinho. Sua paternidade está sendo contestada, e agora estamos todos nesse barco. Chega, Bianca exclamou, os olhos brilhando de lágrimas. Com uma força que ela não sabia que tinha, olhou para o Romy, pai de Lia. A única coisa que importa agora é o que é melhor para ela. Precisamos nos unir e proteger nossa filha, não lutar entre nós. Rodrigo olhou para Biju de olhos e soube que essa era a verdade que precisava ser ouvida. Olhou para Júlio, esperando que a lógica pudesse derreter um pouco a frieza do conflito. Nós estamos todos aqui por Lia, certo? Sem mais disputas. Precisamos encontrar um caminho que funcione para ela. Essa criança não deve sofrer mais por nossa causa. No meio da turbulência, uma luz começou a brilhar através do caos. O olhar de Júlio suavizou, uma centelha de compreensão começando a atravessar sua mente. A velha fúria começou a se transformar em uma reflexão interna. Eu só não consigo imaginar minha vida sem ela. E foi nesse instante crucial que Lia, segurando o ursinho amado, olhou para todos com seus olhos confusos e inocentes. Mamãe? Sua voz saía suave, uma pergunta cheia de amor misturado com temor, quebrando a dureza daquele ambiente tenso. O que está acontecendo? As palavras de Lia simplesmente pararam o tempo. Rodrigo sentiu a dor e a confusão da criança.
Tá tudo bem, querida. Nós vamos resolver tudo, eu prometo. Ele conseguiu dizer. Suas lágrimas começando a escorregar agora, não apenas por angústia, mas por um tempo em que o amor poderia prevalecer. Bianca se ajoelhou, puxando Lia para perto. Nós vamos fazer o nosso melhor, amor. Todos nós. Isso vai ficar bem. E ali, no meio da tempestade, eles se uniram. A verdade era dura, mas o amor era mais forte. O futuro era incerto, mas eles estavam dispostos a lutar por Lia juntos, como uma família. Rodrigo respirou fundo, hoje fazendo parte deles de uma maneira que nunca imaginou ser possível. Enquanto a tensão se dissipava lentamente, a sala ainda estava silenciosa, mas havia um fio de esperança no ar. Todos estavam percebendo que agora, mais do que nunca, a verdadeira paternidade não se baseia apenas em nomes e documentos. Ao final daquele dia, Rodrigo olhou em volta e sentiu que uma nova história estava começando. Uma que não envolvia apenas batalhas, mas reconciliações. Uma que prometia redefinir o que significava ser pai. E isso o levou a perceber que, embora a verdade e a luta sejam complexas, o amor pode criar as soluções mais inesperadas e bonitas. E você, que acompanhou toda essa história, agora é a hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso ajuda muito. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E claro, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é essencial. E só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, somos mais fortes.